Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esta é a nossa aula de número 45, resolvendo problemas de matemática. Vamos lá a uma questão que trata de proporção direta. Vamos à questão. Júlio tem 12 anos, Ricardo 10 anos e Paulo 7 anos. Eles herdaram de seu avô uma coleção com 1.160 moedas, que deverão ser divididas em partes diretamente proporcionais às suas idades. Desta maneira, Júlio receberá a mais que Paulo, letra A, 200 moedas, 180 moedas ou 150 moedas. Então, temos a seguinte situação. 3 jovenzinhos aí, 3 netos, que receberam de seu avô 1.160 moedas, que vai ser distribuída entre os 3 netos, levando em consideração as suas idades, que estão em destaques aí, ó, 12 anos para o Júlio, Ricardo 10 anos e Paulo 7 anos. Isso significa, quando falamos em divisão diretamente proporcional, que quem tem maior idade receberá mais e quem tem menor idade receberá menos. Então vamos à resolução desta questão. Colocamos aqui o enunciado, vamos destacar aqui, ó, para facilitar, colocamos o enunciado aqui que eu estou lendo para vocês, para facilitar na leitura, o enunciado que diz o seguinte: Júlio com 12 anos, Ricardo com 10 e Paulo com 7. Então vamos escrever aqui, ó. Primeiro, Júlio, vou representar pela letra J, com 12 anos. Aí nós temos aí Ricardo, que eu vou representar pela letra R, com 10 anos. E Paulo, que eu vou representar pela letra P, com 7 anos. Então, é o seguinte, estas moedas ali, a coleção de moedas, ela será distribuída conforme as idades de cada um dos netos aí, que foi dada pelo seu avô. E o seguinte, nós temos que dividir em partes diretamente proporcionais. Então, a ideia primeira é o seguinte, ó. Então, Júlio vai ficar com 12 partes do total, Ricardo vai ficar com 10 partes do total e Paulo vai ficar com 7 partes do total, tá? Então, nós vamos pegar o total, que é 1.160, e nós vamos dividir pela soma das idades dos 3 jovens aí, dos 3 netos. Essa soma aí, 12 com 10, 22, com 7, 29. Então, eu vou dividir o total de moedas, 1.160 moedas, em 29 partes iguais, tá? Aí, lembrando que o peso maior vai para o Júlio, que tem peso 12, pois a sua idade é a maior. Aí, em segundo lugar, vai ser o Ricardo, que tem 10 anos, e o que vai receber menos é o Paulo, que tem 7 anos, tá? Então, vamos dividir esse total de moedas em 29 partes, tá? Que são a soma das idades dos 3 jovens. Então, pegamos aqui 116 para dividir por 29. Se aqui fosse um 30, tá? Nós sabíamos que 4 vezes 30 dá 120, perto de 116, tá? Então, vou colocar aqui 4. Tá próximo? 4 vezes 9 é 36. Vão 3. 4 vezes 2 é 8 e 3, 11. Então, bateu aqui, ó. Subtraindo 116 menos 116, vai dar 0. Aí abaixo outro 0 e acrescenta um 0. Então, sabemos aí que essas moedas, divididas em 29 partes, tá? 29 partes iguais, vai ficar 40 partes. Bom, como dissemos, como se trata de uma divisão diretamente proporcional, aquele que tem maior idade vai ganhar mais. Então,
essas 40 partes que foram divididas aí, ó, Júlio tem direito a 12 partes de 40. Então eu vou calcular aqui o valor que o Júlio receberia, 12 partes de 40. Então põe aqui para o Júlio, que nós representamos aí pela letra J, o Júlio, ele vai receber em moedas, em número de moedas, 40, que foi o resultado da divisão de 1160 por 29, ó, 40 partes, ele vai ficar com 12. Então eu multiplico 40 vezes 12, multiplico para saber o total da porção de moedas que ficará com Júlio. 40 vezes 12. 40 vezes 10 nós sabemos que é 400. E 40 vezes 2 sabemos que é 80. Então aqui vai dar 480. A parte de Júlio é 480 moedas. Então vamos marcar aqui 480 moedas. Essa é a parte de Júlio, tá? Agora vamos ver como fica o Ricardo. O Ricardo, que vamos representar aqui pela letra R, o Ricardo, que será representado pela letra R, terá o total de moedas da seguinte maneira. Vou pegar novamente o 40, que foi o resultado da divisão acima, de 1160 por 29, 40 partes. Ele vai ficar com 10 dessas partes, tá? 10. Então, multiplico 40 por 10. Aqui fica fácil. 40 multiplicado por 10 vai ficar 400. 400 moedas. Então, tá aqui. A parte de Ricardo é 400 moedas. E vamos calcular aí a parte de Paulo. Paulo, que nós vamos representar pela letra P. Paulo vai ter as seguintes moedas. A total de moedas 40, que é o total que foi dividido, tá? Multiplicado pelas partes que ele tem direito. O Paulo tem direito a 7 partes. É o que menos vai receber, tá? Então eu vou multiplicar isso aqui. Então eu vou multiplicar isso aqui por 7. 4 vezes 7 é 28. Então 40 vezes 7 é 280. 280 moedas. Aqui vai representar as moedas recebidas por Paulo. Então aí, se você somar 480 com 400 com 280, provavelmente, ou com certeza, você deverá encontrar 1160, que é o total de moedas que foi repartido para esses 3 jovens aí, tá? Mas a pergunta é a seguinte: desta maneira, esse que ele quer saber é o seguinte, ó, desta maneira, o Júlio receberá a mais que Paulo. Qual é a quantidade que ele recebeu a mais que Paulo? Então nós estamos comparando aí Júlio com Paulo. Sabemos que o Júlio, ele recebeu 480 moedas. E quantas moedas ele recebeu a mais que Paulo? É simples, só é pegar 480 e subtrair 280. Essa é a diferença que ele quer saber. 480 menos 280 certamente é igual a 200. Tá? Essa conta aqui é simples de ser feita. Você faça a subtração, vai encontrar 200. Então temos aqui, ó, letra A. Vamos marcar a letra A. Então, dessa maneira, Júlio receberá a mais que Paulo 200 moedas. Simples, né? Então, é dessa maneira que você resolve problemas que envolvem proporção direta, tá? Você pega o total de moedas ou de o que apresentar lá e vai dividir pelo valor que cada um teria direito, ou cada um contribuiu, ou pela soma das idades, vai dividir e vai achar um valor que é constante para as 3 partes. No nosso caso aqui, ó, esse valor foi 40, ó. Encontramos 40 aqui, ó, 40, 40 e 40. Esse valor que é obtido através desta divisão aqui, ó, da divisão do total, no caso, total de moedas pela soma das idades dos jovens aí, vai ser multiplicada pela parte que cada um teria direito, tá? Então, Júlio tem direito a 12 partes, eu multipliquei por 12. Paulo, que é a letra P, tem direito a 7 partes.
E o outro jovem, Ricardo, ele tem direito a 10 partes. Eu multipliquei por 10. De tal forma que esta soma aqui, ó, vai dar 1160. Você somando essas 3 idades aí. Ok? Espero que tenha entendido, que tenha gostado. São problemas simples, porém você deve ter conhecimento. Aguardo vocês numa próxima aula. Se inscreva em nosso canal, ative o sino e não esqueça de dar um joinha.